E disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra, que restam nessa cidade, as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque esse homem não busca a paz para esse povo, senão o mal. Quer dizer então que Jeremias, porque falou a verdade, tem que morrer? Quer dizer que então, porque Jeremias profetizou o que eles não queriam ouvir, ele tem que morrer? Eu preciso entender que às vezes o preço de ser profeta é chegar a um calabouço. E às vezes é chegar até mesmo à morte. Falar a verdade não vai trazer fama. Falar a verdade não vai trazer amigos. Falar a verdade não vai te dar agenda cheia e não vai te dar portas abertas. Você está se enganando achando que ministério é glamour. Ministério é isso aqui, ó. Calabouço. Você está se enganando porque você tá vendo algumas coisas. Só que ministério é isso aqui. É calabouço. E ainda que lhe custe a morte, o propósito de fazer o que Deus mandou você fazer tem que falar mais alto do que o sentido da própria vida. Porque Jeremias sabe para quem ele está profetizando, de modo que os príncipes, olha quem está falando aqui, príncipes, não estão satisfeitos com a palavra. Morra esse homem. Por que morra esse homem? Porque esse homem está dizendo para não ficar na cidade. Esse homem está dizendo para não ficar na cidade. Então, por causa disso, os príncipes querem que ele morra. Porque a palavra de Deus lançada por Jeremias contraria a vontade dos príncipes. E desde quando a vontade de Deus é a favor da vontade dos homens? Desde quando a direção de Deus é a favor da direção dos homens? Desde quando Deus está preocupado em agradar os homens? O resultado do ministério do profeta é calabouço. Não se engane com as amizades, não se engane com a glória do ministério, com a fama, com as estrelas, com os aplausos, com as fotos, com as mídias. Que isso aqui é o resultado de quem fala a verdade, é isso aqui. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque esse homem não busca a paz para esse povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então quer dizer que o rei não se compromete. Quer dizer então que Zedequias não se compromete. Então, já que vocês querem isso, seja feita conforme a vontade de vocês. Eis que ele está na vossa mão. Então quer dizer, Zedequias, que é melhor então ficar com a opinião pública do que com a voz de Deus. Quer dizer que é melhor ficar com a opinião dos príncipes do que com a voz de Deus. Então quer dizer que para não contrariar a opinião pública, eu vou colocar o profeta no calabouço? Eu permito então que eles fiquem nas vossas mãos? Cadê o temor a Deus? Cadê os princípios? Então eu prefiro ficar com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus.
Aí, como deu autoridade para que fizesse o que quiserem com Jeremias, tomaram a Jeremias, o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Gente, calabouço era um dos piores castigos que um homem poderia ter nessa época. Segundo a história, só 3 homens bíblicos que nós conhecemos que foram para o calabouço. Se você conhece mais, você diz aí nos comentários e informe também o versículo. Mas eu conheço 3: José, Paulo e Jeremias. Eu não estou falando aqui de prisão qualquer, eu estou falando de calabouço. Um buraco no chão, com uma abertura na parte de cima para que a água entrasse no buraco. E que na maioria das vezes não demorava muito, a pessoa morria dentro do calabouço. No caso de Jeremias, ele poderia morrer de fome, porque a cidade já estava passando por um período de falta de pão. Período pós-guerra, período de destruição. Não havia água, senão lama. Segundo a história, a lama de um calabouço poderia pegar um pouco mais de meio metro de profundidade. De modo que a Bíblia faz questão de dizer que ele se atolou na lama. O negócio é tão sério que não vai demorar muito para Jeremias morrer, devido ao castigo que os príncipes deram nele. E ele está atolado na lama porque falou a verdade. Ele está atolado na lama porque ele foi profeta. Ele não está na lama porque ele roubou um pão, porque ele foi um bandido, porque ele matou alguém, porque ele é um assassino. Ele está na lama porque ele falou a verdade.